Oi, pessoal! Olha, toda história de nascimento é especial, né? Mas algumas são verdadeiras lições de vida. Hoje a gente vai mergulhar num relato muito pessoal sobre propósito, coragem e fé. É uma história que mostra a força que existe na sabedoria na hora de trazer uma nova vida ao mundo. Davi, essa é a história de como você chegou ao mundo. É com essa frase super íntima que o relato começa. A gente percebe logo de cara que isso aqui é mais do que uma história, é uma carta de mãe para filho. Um legado de força que começou muito antes do primeiro choro. Vamos para a primeira parte. Um começo perfeito. Sabe, para esses pais, a jornada não começou com um simples teste positivo, começou com um propósito. A chegada do Davi era vista como uma missão, quase um chamado sendo atendido. E isso, claro, dá um peso emocional muito maior para tudo que veio depois. E por meses, tudo correu como um sonho, sabe? O segundo trimestre foi pura tranquilidade. Os exames mostravam fluxos perfeitos, uma placenta super saudável, o bebê ganhando peso direitinho e se mexendo todo dia. Era aquela fase de paz que serviu de base para os desafios que ainda estavam por vir. E agora a gente entra no primeiro desafio. É aqui que a história dá uma virada. Aquela tranquilidade toda dá lugar para uma tensão. A jornada, que até então era perfeita, encontra seu primeiro grande obstáculo. Um obstáculo que ia testar a força e a convicção de todo mundo. Então, com 34 semanas, já ali no finalzinho de outubro, um pequeno sangramento acendeu um alerta e levou uma ida ao hospital. E lá, os exames mostraram uma combinação bem preocupante. Uma infecção silenciosa, daquelas que a gente nem percebe, o líquido amniótico que protege o bebê estava diminuindo e a placenta já dava sinais de estresse, de sobrecarga. De repente, a paz acabou. E é aqui que a gente chega no coração do conflito. De um lado, o conselho médico, super compreensível, cesárea imediata para garantir a segurança do bebê. Do outro, o instinto da mãe, dizendo bem alto, ainda não é a sua hora. E ela, sentindo que não era o momento, tomou a decisão corajosa de esperar. Foi um ato de confiança gigante. Claro que essa coragem veio com um preço, a necessidade de uma vigilância absoluta. A decisão de esperar deu início a uma verdadeira maratona de exames, Doppler semanais, que são aqueles ultrassons especiais para checar o fluxo de sangue para o bebê, e consultas toda semana. Cada dia era um exercício de disciplina e fé para ter certeza de que o Davi continuava seguro. E a gente chega na terceira parte, o diagnóstico decisivo. A tensão continuava aumentando, sabe? O corpo da mãe estava chegando no limite e uma consulta de rotina estava prestes a se tornar o momento mais crítico de toda a gestação. E a história chega num ponto de virada. Naquela consulta do dia 11 de novembro, depois de semanas de monitoramento intenso, o que será que os médicos iam descobrir? Seria um sinal de alívio ou a confirmação de que o tempo estava acabando? A resposta foi direta e bem alarmante. Internação agora, cesárea amanhã. Pela segunda vez, a recomendação era um parto prematuro, mas dessa vez o motivo era outro. A pressão da mãe estava subindo, indicando um risco claro para a saúde dela. A mesma situação, só que ainda mais urgente. E mesmo com essa bomba, a mãe ainda foi atrás de uma segunda opinião. Só que o peso emocional daquele dia foi tão grande que o corpo dela reagiu. A pressão subiu para um nível perigoso e a internação não era mais uma opção, virou uma necessidade imediata. E aí, com a internação, veio o nome do problema: pré-eclâmpsia, que, para quem não sabe, é uma complicação bem séria da gravidez, marcada pela pressão alta e que pode afetar outros órgãos. A condição exigia ação imediata para proteger a saúde da mãe. E essa tabela aqui, gente, ela resume o drama todo de uma forma impressionante. De um lado, a mãe, em risco, com a pressão nas alturas. Do outro, o Davi, forte, pronto. Todos os sinais vitais dele, do Doppler aos batimentos, estavam perfeitos. Era como se ele estivesse lá dentro dizendo: mãe, eu tô bem, pode ficar tranquila. E com um quadro clínico bem claro, a gente entra na reta final. O propósito cumprido. A narrativa muda de novo, agora para resolução. A decisão final não seria tomada no susto, mas sim com uma combinação de sabedoria, dados da ciência e, claro, muita fé. A peça que faltava para dar tranquilidade para todo mundo veio de um último ultrassom que revelou um número crucial: 2,550 kg. Esse peso, junto com todos os outros sinais positivos, era a confirmação que eles precisavam. Davi estava forte e pronto para nascer. E assim, no dia 15 de novembro, a decisão final foi tomada. E foi uma decisão em etapas, olha só. Primeiro, estabilizaram a mãe. Segundo, confirmaram que o bebê continuava forte e saudável.
E terceiro, com todos os dados em mãos, a equipe médica concordou. Hoje é o dia. O mais importante, a decisão foi calma e baseada em fatos, não no desespero. O nascimento do Davi foi, no fim das contas, o resultado de um equilíbrio perfeito. Teve a coragem para questionar, a disciplina para monitorar tudo de perto, o amor que guiava cada passo, a ciência que deu as informações certas e a fé que sustentou a esperança o tempo todo. E no dia 15 de novembro, Davi chegou ao mundo, forte, saudável e protegido. A história dele não é sobre susto ou risco, mas sim sobre propósito e vitória. Não foi sobre a pressa, mas sobre a sabedoria de esperar o momento exato para agir. E a história toda se encerra com a mensagem mais poderosa que ele poderia receber. Você já era um guerreiro mesmo antes de nascer. A jornada dele para chegar ao mundo mostra que a força já estava ali, muito antes do primeiro suspiro. É a prova de que as maiores batalhas, às vezes, a gente vence com calma, coragem e muita convicção.